Eu vou fazer uma pequena alteração no protocolo. Se a presidente do Congresso permitir, eu vou chamar os outros apresentadores para falar e depois, ao final, nós faremos as perguntas. Pode ser assim? Tá sendo assim, beleza. Ok. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à presidente, doutora Tereza Cristina, pelo convite. Não feito a mim diretamente, mas ao AB em si, está de portas abertas para esse convite, tanto que foi o primeiro ato da nossa gestão como comissão, foi fazer as visitas aos conselhos. Eu até comentava com o doutor Frank, logo há pouco, que esse foi o primeiro momento que a gente fez, porque a gente considera eventos como esse de muita importância. Não poderia deixar de citar também a presença da minha colega doutora Nayara Ampoeiro, vice-presidente da comissão também, da doutora Hanna, que é membro da Comissão de Direito Médico e vice-presidente da Comissão de Direito de Saúde, e os colegas também que estão aqui hoje para contribuir um pouquinho com os acadêmicos de medicina, os acadêmicos de direito, advogados e médicos. Durante o tempo que eu tive na faculdade, eu tive a oportunidade na Federal de ter contato com várias graduações, e a maior foi a de medicina, inclusive participando da famosa atlética por aqui. Inclusive, eu vejo aqui alguns colegas da FAMAS e tudo mais. E algo que eu percebi desde logo, por isso que quando eu fundei a LAJUC também, que no direito era algo novo, liga acadêmica no direito é bem rara. Existia uma, a LAJUC foi a primeira a estudar um tema específico. E eu percebi, como eu estava falando, que o direito, os seus direitos, não são vistos na faculdade. Eu até entendo que, de certa forma, não deve ser visto, porque a graduação é de medicina. Mas eu entendo, isso já é uma opinião minha, que, independente disso, a faculdade deve nos oportunizar ter acesso a esse conhecimento, caso eu tenha interesse. E, infelizmente, ainda não é assim. E, por isso, eu vejo que o conselho tem um papel muito importante. Porque o médico, hoje, pega o CRM de manhã, de tarde ou à noite já está no plantão e pode se deparar com uma situação que ele não sabe como se comportar. Como eu falei com o Dr. Frank também mais cedo, às vezes o advogado, o conhecimento, como a doutora falou aqui, sobre o conhecimento sobre a legislação não vai impedir da gente ser processado ou algo do tipo. O que vai é nos prevenir, nos resguardar e possibilitar um aumento maior de sucesso na defesa. Então, ver aqui colegas até esse horário da noite, aprendendo, vendo um evento como esse, me deixa muito feliz e esperançoso de um futuro melhor, de uma sociedade melhor, como foi falado aqui. Eu só queria também fazer um comentário que, por erro meu, quando foi feito o pedido de informação sobre o palestrante, eu havia colocado pós-graduado, porque eu esperava que já seria. Eu já apresentei a defesa do TCC, e assim como na medicina, a gente também não pode se declarar especialista sem especialização, conforme a nossa resolução de 205 do ano passado. Então, faço essa correção aqui, que, apesar de ter apresentado o TCC, ainda não sou, né? Falta oficializar. Outra coisa que eu fico muito feliz também é quando a gente acerta nas escolhas de tema. Assim como o doutor, eu escolhi trazer 2 casos práticos para vocês conseguirem compreender um pouco sobre como eu falei, como se comportar, o que se preparar, o que esperar. Porque acredito eu que o público maior seja os profissionais da medicina. Fico muito feliz de ver colegas da profissão, mas o foco, a meu ver, seria esse. E quais seriam esses casos? Primeiro, questão de omissão de socorro. Como o doutor falou, apesar de existir a independência entre as partes, por o mesmo fato, na verdade, eu acho que é até por isso, por existir essa independência, pelo mesmo fato, um profissional médico pode sofrer punições nas 4 áreas. O doutor explicou que, na penal, que é o que eu fui delegado a falar hoje sobre aqui, a responsabilidade penal do médico,
tem um plus a mais em relação às demais, porque ela é a única que afeta as outras. Como o doutor falou, na questão da absolvição, daquelas duas hipóteses, que eu não vou entrar em detalhes, porque o doutor já explicou, e a legislação é clara e objetiva, quando há absolvição por não participação ou quando comprovado que não houve o fato. Ponto. Mas tem uma a mais, contribuição que o penal está na esfera civil e na ética, que é a restrição de direitos. Da mesma forma que o Conselho de Ética tem autonomia de cassar ou impedir que o profissional exerça a atividade por determinado tempo, existe essa punição penal também, que quando assim decidida, é ordenado que o Conselho registre e o médico não fique impedido de exercer a profissão por determinado tempo, até a sentença, até recurso. Então, é muito importante isso. Vamos lá. Supondo que chegue um paciente baleado na unidade básica de saúde que o médico esteja atendendo. O médico faz a análise e percebe que aquele paciente possui condições de ser deslocado para uma unidade onde ele tem um atendimento melhor. Porque, caso ele faça admissão, vocês sabem bem que ele estará assumindo a responsabilidade do paciente. A exemplo de, no momento do procedimento médico, houver uma parada cardíaca, ele vai estar, às vezes, não tem o equipamento, o suporte necessário, e quando ele identifica que existe a possibilidade desse deslocamento, se possível até de fazer o acompanhamento, caso haja um outro profissional na unidade, isso dificilmente vai ser configurado omissão de socorro. Contudo, o que pode acontecer? O paciente ou o familiar, inconformado, ou às vezes até por desconhecimento, pode fazer o que hoje é muito fácil, um BO virtual. E nesse boletim de ocorrência, ele não fale exatamente o que o médico explicou para o paciente, o motivo dele não ter feito a admissão, de que ele acompanhou o paciente, se for o caso, o porquê ele está tomando aquela decisão. Ele simplesmente coloque: fui à unidade e o médico não quis atender o meu familiar. O delegado, por sua função legal, vai, no mínimo, chamar o médico para depor, para prestar esclarecimentos. Da mesma forma que o doutor falou que o médico, quando recebe uma intimação do conselho, imagina que recebeu uma intimação policial dizendo que, caso você não vá, você vai ser preso por desacato. Isso é o mínimo, já fica desesperado. Então, percebam que um fato normal, que você agiu corretamente, pode lhe causar uma repercussão penal, que eu não vou entrar no mérito de detalhes quanto configura, quanto não configura, porque não é essa a minha pretensão aqui. Não quero ensinar vocês direito. Quero que vocês tenham a noção de que uma conduta correta do médico, porque eu acredito que o nosso foco é falar para aquele médico que age corretamente, pode causar uma responsabilização penal. Então, o que o médico precisa saber? Primeiro, que agir corretamente, como eu falei, avaliar, ouvir testemunha, registrar tudo no boletim, no laudo, no prontuário. E, caso ele vá, o primeiro ponto é sempre com advogado. E o segundo é, ele já ir ciente que aquilo ali é algo natural, que ele tem que, no momento de fazer esclarecimentos ao delegado, informar detalhe por detalhe de por que ele fez aquela conduta. E qual é? Que, medicamente falando, não tinha como fazer essa admissão. Então, percebam que, nesse fato da omissão de socorro, ele pode responder por algo que não cometeu e Deus o livre guarde, o delegado entender que, mesmo assim, mesmo com esse esclarecimento, houve, de fato, configurou omissão de socorro, seguir o processo e causar todas as repercussões que, por exemplo, pode ser considerado que o juiz sentencie preventivamente que ele vá ficar impedido de exercer a profissão. Então, percebo, esse é o primeiro exemplo que eu quis dar da importância do médico saber que as condutas que ele pode fazer como profissional podem causar uma repercussão. O segundo exemplo seria relacionado com o sigilo profissional, que também foi falado aqui. Quando o médico tem o dever legal de quebrar o sigilo profissional.
Eu vou trazer duas situações, que aí eu quero ouvir a opinião dos colegas. O paciente chega para ser atendido com sangramento vaginal. Você percebe que a causa desse sangramento é em decorrência de um procedimento abortivo. Você, como médico, comunicaria à autoridade policial desse fato? Segundo caso, esse mesmo paciente chega com esse mesmo ferimento, só que em vez de ser em decorrência de um procedimento abortivo, você verifica que foi em decorrência de uma violência sexual. Alguém aqui comunicaria à autoridade policial? No primeiro caso, caso você faça essa comunicação, você estará cometendo a infração ética de quebrar o sigilo e também estará cometendo um ilícito penal, porque também é um ilícito penal quebrar o sigilo profissional. Já no segundo caso, se você comunica, você não estará cometendo ilícito penal nem ético, porque, na verdade, você tem o dever legal de fazer isso. A lei de contravenções penais lhe diz que quando você toma conhecimento de um fato no exercício da sua profissão, e que esse fato, não vou falar aqui os termos da lei, mas que esse fato seja crime e que não leve ao paciente a responder um processo penal, você tem que comunicar. E o crime que eu usei como referência é um crime que você tem que comunicar, porque ele é crime, estupro é crime, não, o paciente não vai responder. Então, caso você não o faça, e naquele mesmo caso de um paciente que aconteceu isso e informou que depois foi a você e que lhe informou do caso e você não comunicou, o mesmo delegado também pode chamar e te perguntar: por que você não comunicou? Por que você não agiu com seu dever legal? E apesar dessa contravenção penal não ser crime, não levar à prisão, a pena, que eu acho que é o maior medo de qualquer pessoa, não só do médico, mas qualquer pessoa não quer ser presa, principalmente conhecendo a realidade do nosso sistema penitenciário, tem uma repercussão social, dizer que aquele médico foi condenado, que ele responde a um processo criminal. E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Acredito que nenhum dos senhores queira isso. Eu, pelo menos, não quero que nenhum colega ou eu vá responder um processo. Então, assim, essa é a maior importância hoje que eu pensei em trazer para os colegas. Eu ia abordar um pouco mais questões técnicas, mas pelo avançar da hora, eu acredito que não seja tão vantajoso. Mas saibam, esses dois pontos. Tudo que acontecer durante um plantão, um procedimento, é extremamente importante que vocês registrem. Por testemunha, por documento, e tenham sempre certeza do que vocês estão fazendo. Vocês não têm, como eu falei no começo, a obrigação legal, a obrigação de saber sobre direito, de quando comunicar, quando não comunicar. Mas por que não estudar? Por que não ter um contato de um colega mais experiente, de um advogado, ou até próprio do conselho? Eu acredito que tem essa abertura no conselho para tirar essas dúvidas, fazer esse treinamento, para que vocês não tenham que, desde cedo, enfrentar esses problemas, porque eu tenho certeza que isso afeta todo o exercício profissional no longo da sua vida inteira. Você pode ser até inocentado, mas vai causar repercussões. E é aí que eu vejo que o processo penal é um dos mais agravantes, ou que causam maiores repercussões para o profissional. Porque no cível, às vezes acontece do médico ser condenado, pagar e seguir a vida. A ética tem um problema também grande, que ele responde tudo, mas o penal acho que não tenho como falar. Cara, comentando com o doutor Frank ainda há pouco também. 2 minutos, doutor. Obrigado, doutor. Estava comentando com o doutor Frank ainda há pouco também que, infelizmente, apesar do nosso sistema penal vigorar o princípio do indúbio pro réu, ou seja, que a dúvida favorece o réu, todo mundo é inocente desde que se prove o contrário, sabemos que não é assim.
divulga-se um caso que não sabemos os fatos, não sabemos o que de fato aconteceu, mas já é culpado. Já não quero contato com aquele médico, já não quero ser atendido por aquele médico. Então, era esse o recado que eu tinha para dar hoje aqui, da importância de vocês, como profissionais, saberem como agir, como identificar e quando, principalmente nesses dois casos, comunicar, como agir perante esses dois casos, que acredito que sejam os mais comuns no dia a dia daquele profissional que eu falei que age corretamente. Obrigado, fico à disposição para dúvidas.